Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa, disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, tudo o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida a refletirmos. Será que nós estamos aceitando o convite que Jesus nos faz? Estamos sempre arrumando alguma desculpa para não responder ao seu chamado? E se aceitamos o convite do Senhor, como é que estamos nos comportando neste grande banquete da vida? Estamos colocando a serviço os nossos dons, nossos talentos, ou eles estão guardados e escondidos? Na primeira leitura que nós ouvimos, o apóstolo São Paulo, ele vai dizer que apesar das nossas diferenças, apesar de sermos numerosos, sempre há espaço na igreja para todos. E é justamente na comunidade que nós devemos colocar a serviço os dons, os talentos que Deus nos confiou. Cada um com o seu jeito, com o seu dom, com o seu talento. Mas todos são convidados a colocar a serviço aquilo que de Deus recebeu. No Evangelho de hoje, Jesus fala, é claro que aqui ele fala a um público específico, mas aquilo que ele diz no Evangelho a esse público, com certeza serve para todos nós. Todos nós somos convidados a olhar para a nossa vida e perceber que muitas vezes temos dado desculpas, temos recusado o convite do Senhor de participar do banquete. Nós muitas vezes, por nossa postura e procedimentos, comportamentos, temos recusado a participar do banquete e inventamos, e para isso somos muito criativos, inventamos muitas desculpas para não participar. E às vezes desculpas esfarrapadas que não colam, né? Então hoje cada um é convidado a pensar: será que até hoje não tenho dado muitas desculpas para não participar verdadeiramente, para não colocar meus dons, meus talentos a serviço, para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus dê frutos? Porque às vezes a gente só fica de fora questionando, criticando, mas pouco me coloco à disposição para o serviço. E Deus me deu dom, Deus me deu talento, é preciso que eu multiplique os talentos, os dons, me colocando a serviço. Às vezes até a gente dá alguma desculpa
que seja convincente, mas qualquer que seja a desculpa não justifica a nossa não participação. Porque nós, como cristãos, deveríamos permitir que Deus ocupe sempre o primeiro lugar. Às vezes a gente até reza, buscar em primeiro lugar o reino, e tudo vos virá por acréscimo, mas na prática, nem sempre é o reino que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Nem sempre Deus é prioridade. Isso é uma grande contradição e um grande contra-testemunho daqueles que se dizem cristãos. Então hoje, a liturgia nos chama a atenção para isso. Eu tenho colocado o dom que Deus me deu a serviço da igreja, da comunidade, da evangelização. Quando colocamos outras coisas no lugar de Deus, nós os desvalorizamos e aí ele perde a devida importância em nosso viver. Quantas vezes, para não assumirmos um compromisso na igreja, nós sempre falamos, temos muito trabalho, não tem tempo, para as coisas de Deus. Para outras a gente dá um jeito, a gente articula, mas para a igreja, para as coisas, sempre, às vezes a desculpa é a mesma, não tenho tempo. Recebo muitas visitas em casas, tenho lá na minha casa, na minha família, viajo muito, doenças, estudo, cansaço, falta de tempo, são tantos os argumentos, E como disse no início, nós somos criativos quando temos que dar desculpas para não servir, para não colaborar, para não participar. Dedicamos para Deus o tempo que sobra, e para a comunidade nem isso dedicamos. O banquete está pronto e ele nos chama, diz Jesus no Evangelho. Qual é a sua desculpa para não participar? Até a Santa Missa, quantas desculpas a gente dá? Se está calor é porque está calor, se está chovendo é porque está chovendo, se chega a visita é por causa da visita. Então sempre tenho às vezes uma desculpa, um argumento para não participar da missa, E como católico, que contradição. A missa é a maior das orações, a celebração do mistério pascal. E católico que não vai à missa, que vai quando quer, quando não tem nada para fazer, quando sobra tempo, porque Deus não é prioridade. Quando sobra tempo eu vou, eu participo, eu me coloco a serviço. E participar aqui não significa também apenas ir à missa, mas assumir, participar, fazer comunhão. Claro que ir à missa, participar da missa dominical é uma forma de participar, de ser cristão, de entrar em comunhão. Mas eu posso mais. Por que eu não me dou mais? Participação é sinônimo de comunhão. E comungar consiste em compactuar, assumir aquilo que o sacrifício da missa significa. Se doar aos irmãos de alguma forma, como fez Jesus. Quando recebemos a Eucaristia e não comungamos com Ele, quando não nos colocamos em prática, quando não colocamos em prática aquilo que Ele pediu, estamos apenas cumprindo um ritual, representando uma cena, mas não estamos comungando verdadeiramente, de fato. Comunhão é compromisso e por isso muitos arranjam desculpas para não participar, não querem compromisso. É o que a gente muito ouve às vezes. Mas Jesus continua dizendo, Felizes os convidados a participar da ceia do Senhor. Felizes aqueles que comungam com Ele, que abraçam a sua causa, que colocam a sua vida a serviço. Recebeu como um dom de Deus, de graça recebestes, de graça deveis dar. Mas às vezes a gente só quer, dar jamais. Venha a nós, vosso reino nada. Como diz o povo, só quer venha a nós, vosso reino nada. Só quer receber bênçãos, graças, milagres, benefícios. Mas e na hora de doar, de colaborar, de fazer comunhão, de colocar em prática?
né? Então Jesus hoje nos chama a atenção para isso. Felizes os que comungam com Jesus, que abraçam a sua causa, que colocam em prática a sua palavra e também os dons que ele concedeu. E agindo assim, faremos parte do corpo de Cristo, como diz São Paulo na primeira leitura, né? E Cristo fará parte do nosso corpo. Então, meus irmãos, todos os que se aproximarem de nós sentirão a presença de Jesus, porque quem comunga verdadeiramente com Jesus, irradia a presença dele, não apenas por pensamentos e palavras, mas sobretudo por atitudes. É preciso ter atitudes, como nos pede a liturgia de hoje, né? Esse final de semana eu dizia lá para os paroquianos, né? Santidade não é aparência, porque às vezes a gente confunde, né? Ai, que santo, né? Tá com a cabecinha torta, tão piedoso, tal. E a gente fica até com inveja porque a gente não consegue. Piedade não é aparência, piedade é vivência. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.